A objetividade é possível? Qual a relação dela com a ciência? A ciência, aliás, precisa ser descolonizada? Vamos falar sobre isso, vamos responder essas perguntas e falar sobre objetividade e ciência nesse vídeo. Eu me chamo Gustavo, sou formado em psicologia e este aqui é o meu canal Comportamento e Pensamento. Seja muito bem-vindo e bora lá. Bom, primeiro a gente precisa conceituar o que é objetividade, certo? Afinal, a gente está tratando sobre esse tema. E objetividade, ela pode ser conceituada como não algo relativo à realidade em si, mas algo relativo a um conjunto de valores. Eu vou explicar melhor por que isso tem que ser desta forma e é mais imparcial, digamos assim. Vamos tomar objetivo, imparcial, neutro, todas essas palavras como coisas relativamente sinonímicas desse vídeo. Como fica mais imparcial ver a objetividade como algo objetivo em relação a determinados valores e não em relação à realidade em si. Vamos lá. Bom, a objetividade, pessoal, ela vamos pegar um caso emblemático aqui, um caso histórico para debater por que que é mais interessante ver desta forma. O caso do cardeal Bellarmino contra Galilei Galileu. Para quem não conhece, recapitulando um pouco, a versão tradicional que é contada neste caso, que é a que eu conheço também, eu já ouvi dizer que não era bem assim, mas para efeito didático, não vamos vasculhar mais a fundo essa história, vamos tomar ela como tradicionalmente é contada. O cardeal Bellarmino, que era um cardeal da Igreja Católica, ele se opôs à teoria de Galileu, de que, aliás, a teoria não era bem do Galileu, ele mais confirmou a partir da observação empírica o que o Copérnico já falava, e por sua vez tinha um sujeito na antiguidade chamado Aristarco, salvo engano, do qual o Copérnico ele deu uma meio que uma plagiada em algum conteúdo, porque ele ia citar o Aristarco no trabalho dele, mas acabou não citando e falou, usou alguns argumentos muito parecidos, etc., para defender o heliocentrismo. Para quem não sabe, o heliocentrismo é basicamente uma noção que a gente tem de uma forma muito corriqueira hoje em dia. É uma coisa que dificilmente é objeto de debate, porque já ficou muito bem, digamos assim, aceito por todo mundo que o Sol é o centro do sistema solar e não a Terra, que era a tese que se tinha anteriormente, chamada geocentrismo. Então, o heliocentrismo, ele foi adquirindo espaço, foi ganhando voz nessas teorias e foi se confirmando a partir da observação de Galileu. Mas o que que aconteceu? Ou pelo menos como a história geralmente é contada. O que aconteceu foi que Galileu, vendo no telescópio que de fato se corroborava essa teoria heliocêntrica, foi como que censurado pelo Bellarmino naquela época, o que é atribuído a toda a igreja, portanto, censurado pela Igreja Católica, na sua observação de que o sistema solar era heliocêntrico. Por quê? Porque existem algumas interpretações de algumas passagens da Bíblia, de que, e nem sei na verdade se isso não está posto de uma forma um pouco mais literal, de que a Terra seria o centro do sistema solar e talvez até o centro do universo. Então seria uma controvérsia imensa dizer que o Sol era na verdade esse centro. O que que aconteceu então? O Bellarmino, dizem que o Galileu ele tentou até mostrar para ele no telescópio, mas ele se recusou a olhar. Por quê? Porque ele falou que ele não precisava daquela observação para confirmar a perspectiva dele de que, na verdade, era a Terra que era o centro, afinal, a Sagrada Escritura assim dizia. Já o Galileu, ele estava vendo aquilo por meio do telescópio, por meio da observação, por meio da empiria, e estava chegando a conclusões diferentes. Quem foi imparcial, neutro ou objetivo nessa conjuntura? Garanto que muito de vocês, se não todos, ou talvez todos não, mas a grande maioria, vai dizer que foi Galileu, porque ele estava partindo da observação e não do que um texto dizia. Já para aqueles que observam um pouco mais atentamente, na verdade, os dois são objetivos. Ainda mais para quem está tentando casar essa ideia da objetividade com a objetividade em relação ao conjunto de valores, que era o que eu tinha dito anteriormente. Por que que os dois foram objetivos? Porque, na verdade, o Bellarmino ele também estava sendo objetivo com relação ao conjunto de valores dele, que era a teoria precisa casar com a escritura. Já Galileu ele estava pensando o quê?
a teoria precisa casar com a observação. Então vocês percebem que os dois, em seus próprios termos, estavam sendo objetivos. Ah, mas então por que que a gente precisa adotar a objetividade? Porque daí fica uma objetividade relativista, como é que funciona isso? Não, a gente só precisa determinar qual é o melhor conjunto de valores para determinados assuntos. Por que que a gente precisa determinar isso? Bom, aí a gente precisa voltar um pouquinho mais no tempo mesmo, historicamente. Vamos pensar em alguns casos, além desse do Bellarmino, do qual a objetividade para com a observação foi comprometida, como é o caso, por exemplo, do nazismo e do comunismo no século passado. Para quem não sabe, os nazistas existiam o que eles chamavam, ou ficou conhecido como ciência nazista, que era, na verdade, uma ciência, entre aspas, que partia do pressuposto de que a raça ariana era superior às demais, principalmente aos judeus, e vocês sabem tudo que engloba a ideologia nazista. Por que que eles pensavam, aliás, o que que eles fizeram a partir disso? Várias pesquisas enviesadas, porque eles estavam sendo, entre aspas, objetivos, de acordo com o conjunto de valores deles, que eram os conjuntos de valores da ideologia nazista. Então, tu tinha, entre aspas, ciência que era produzida com relação a como os arianos seriam superiores, etc. Um outro exemplo emblemático é o da União Soviética, onde teve um sujeito, não me recordo o nome dele agora, que ele partiu do pressuposto de que a genética era uma espécie de ciência burguesa, ou seja, uma coisa que na verdade o capitalismo tinha parido e que não era a realidade. E o que que aconteceu então? Eles pararam de adotar a genética como algo que de fato era real e passaram a ver isso como meramente uma perspectiva burguesa da realidade, ignorando todo o conhecimento que foi adquirido pela genética, etc. O que deu um problema enorme na agricultura, porque ignorar a genética na agricultura, para quem tem um pouquinho de conhecimento, sabe que pode ser muito catastrófico, como foi de fato, contribuiu bastante com a fome na época, etc. Então a gente tem aí 2 casos, 3, a gente contar com a do cardeal Bellarmino com Galileu, em que a objetividade ela foi abandonada, a objetividade de acordo com os valores científicos, os valores da observação, e a gente vê grandes, tragédias acontecendo, então coisas muito complicadas. Ou seja, a objetividade ela é a objetividade de acordo com um conjunto de valores e a ciência é um conjunto de valores. Mas então, além desses exemplos históricos, o que que a gente teria como base para tomar ela, então, como algo que seria, digamos assim, uma objetividade melhor do que outros pontos de vista? Bom, justamente o efeito prático que ela produz. Porque a gente parte de um conjunto de valores e a gente percebe o efeito prático que ele produz. Por exemplo, a ciência dá para muito para trazer o exemplo para a medicina. Para como as vacinas, por exemplo, pouparam muitas vidas e serem extintas muitas vidas que, se não houvesse vacinas, acabariam. A mortalidade infantil cai bastante, não só a partir da vacina, mas a partir de várias coisas, vários progressos em muitas áreas, como também a questão da a economia, por exemplo, também, o quanto a ciência aplicada a ela consegue produzir mais riqueza e etc. Ou seja, e a objetividade ela não pode então ser usada para fins malignos, digamos assim, porque a gente pode pensar na bomba atômica, que foi produzida a partir de uma teoria objetiva. Sim, mas aí não é a objetividade em si que foi usada, aliás, que causou aquilo, mas é a maneira como se usa ela. Isso não torna uma coisa menos objetiva, ela está lá. Agora, a maneira como ela foi usada é outros 500, entende? Bom, mas a objetividade ela não seria total, porque os cientistas têm vieses, as pesquisas são enviesadas em algum nível, a gente sabe que em alguma medida sim, é praticamente impossível se fazer uma pesquisa totalmente destituída de viés. Mas aí eu convido vocês a pensarem então em outros conceitos que também eles não podem ser usados de uma maneira total, mas que nem por isso eles se tornam inválidos. Por exemplo, o conceito de belo.
Vocês conhecem uma coisa que é 100% bela ou nunca é feia em nenhum momento, ou alguém que é 100% bela, não tem nenhuma parte feia, ou não fica mais feio ou mais belo às vezes, dependendo do dia, dependendo da roupa que está usando e etcétera. Então, o belo ele também é um conceito que, apesar de ser usado, a gente não vê ele em plenitude por aí. Assim como daria para pensar em alguns outros conceitos aqui. A objetividade ela funciona da mesma forma. E é importante lembrar que muitas vezes a pauta dessa objetividade de 100%, digamos assim, é usada como justificativa para a pessoa ser confessadamente enviesada. Porque, por exemplo, um psicólogo ele pode pensar assim: "Ah, não existe objetividade mesmo, já que não existe objetividade mesmo, então eu vou convencer meu paciente aqui de que o candidato X é melhor do que o Y". Então é uma espécie de, digamos assim, viés de pensamento de tudo ou nada, sabe. Na verdade, é um viés de pensamento de tudo ou nada, é um viés de pensamento dicotômico ou polarizante, como ele chama, que é justamente por: "Ah, já que não existe a objetividade como um todo, então eu vou desconsiderar completamente esse conceito e vou ser plenamente enviesado". E as coisas não funcionam dessa forma, essa é uma argumentação muito uma argumentação muito espúria. Porque, na verdade, tu sabe que dá para tentar ser um pouco mais objetivo, embora não seja plenamente. E que isso pode sim gerar benefícios, como a gente estava vendo alguns exemplos históricos de quando a objetividade foi deixada plenamente estelada, o tipo de coisa que ela pôde produzir. Então, essa falta de objetividade com relação aos valores científicos pôde produzir. Bom, e no final das contas, então, a A ciência, ela é uma coisa colonial, uma coisa que precisa ser descolonizada? Eu diria que não, porque não é porque um determinado tipo de pensamento surgiu em algum lugar ou surgiu com determinadas pessoas, que necessariamente ele reflete unicamente os valores daquela pessoa ou daquele lugar, ou e que ela não estaria de forma alguma tocando aspectos da realidade. Reparem, eu não disse lá no início do vídeo que a objetividade ela não é nada realista, eu só disse que ela não toca plenamente a realidade. E aí a gente entra de novo naquela questão de que apesar dela não tocar plenamente a realidade, é um conceito que sim, é útil, pode ser usado, porque existem vários outros conceitos que eles não são conceitos 100%, por assim dizer, mas podem ser usados. Aí a gente entraria nesse caso do colonialismo, que é um assunto polêmico, na questão do que é chamado pelo C.S. Lewis de a falácia bulverista, que é algo como: a pessoa ela só vê um triângulo como sendo um triângulo porque ela é um homem. Isso não faz muito sentido, percebe? Porque no final das contas a pessoa não vê o triângulo como sendo um triângulo por ser um homem, a pessoa vê o triângulo como sendo um triângulo por partir do pressuposto de que o triângulo é um objeto geométrico com 3 lados, de que as medidas dos ângulos internos do triângulo dão 180, salvo engano, ou 360, sei, não sou da área de exatas. Às vezes eu até dou uma olhadinha nas questões exatas, mas não sou da área de exatas, mas acho que é 180. Então, percebe, é uma coisa que não é porque a pessoa é daquela forma que ela vê a coisa de um determinado jeito, ou pelo menos não é só por isso. Então não faria sentido essa discussão de descolonização da ciência. Acredito que a ciência como um todo, ela seria muito muito bem, digamos assim, ela receberia aprimoramentos de pensadores não europeus ou não, enfim, conseguissem trazer de fato uma contribuição epistêmica, não porque meramente eles pensam numa forma diferente a esses valores da objetividade, da razão, etc. E por isso deveriam ser considerados meramente por serem contra-hegemônicos ou alguma coisa nesse sentido. Eles teriam que, de fato, trazer alguma contribuição no debate que se demonstrasse na prática. Pelo menos essa é a minha opinião sobre o tema. Então, basicamente, a gente viu aqui por que que a objetividade ela é um conceito que faz sentido, ela é um conceito que sim existe na ciência, tanto a objetividade, a neutralidade e a imparcialidade, mesmo que não plenamente, mas ainda assim esse conceito é válido. E a gente viu que
não faz muito sentido fazer essa, digamos assim, descolonização da ciência. Se tu discorda de mim, deixa aqui no comentário, vamos tentar engrandecer essa discussão, vamos tentar ver outras perspectivas, entender como é que o pessoal pensa. Se tu concorda, deixa aí o teu like, ou se tu discorda, deixa o teu dislike também, ou o teu like, se tu acha que mesmo discordando contribuiu para a tua perspectiva, teus argumentos que tu não viu, etc. Basicamente, se tu gostou até aqui, se teve algo que te agregou, peço por favor que tu deixe o like, porque isso de fato é uma coisa que me motiva e ajuda o canal a crescer. E não esquece, claro, de se inscrever aqui no canal. Agradeço pela sua audiência. Até mais.